Declaro aberta a 12ª sessão de julgamento ordinária e telepresencial do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, do dia 21 de julho de 2021. Começamos com a aprovação da ata a seguir relacionada. Ata da 11ª sessão de julgamento ordinário e telepresencial do Pleno, realizada no dia 7/7/2021. Senhores desembargadores, desembargadoras, aprovada a ata? Aprovada. E também, renovando aqui os cumprimentos já oferecidos, eu peço licença para propor a aprovação de 3 moções de congratulação pelos mais de 30 anos dedicados à magistratura do trabalho pelos desembargadores Antônio Catão, Pedro Inácio e João Leite de Arruda Alencar. E gostaria também de colher o voto dos senhores para aprovação dessa homenagem que vamos prestar hoje. Aprovada. Aprovado. Justiça. Louvor. Excelência, eu não voto, mas eu gostaria de retratar meu posicionamento de louvor em essa homenagem. Fica registrado, doutor Fernando. E passo a palavra à desembargadora decana entre os não homenageados, doutora Wanda Lustosa, que fará uma saudação aos homenageados em nome desta corte. Doutora Wanda, por gentileza. Opa! Agora só estou buscando aqui a nossa conversa. Só um minutinho, doutor Marcelo. À vontade, doutora Wanda. Como dizia o ex-prefeito de Murici, está procurando um improviso? Estou procurando o nosso improviso. É porque eu sou meio lerda, eu estava lá na... Doutor João, eu fui vereador em Murici, Rafael, e o prefeito era Hélio Marinho. Uma vez lá, disse, espera aí que eu vou pegar o meu improviso. Aí pegou aqui o padre. É difícil. Deixa eu encontrar aqui, porque eu fui... como diz assim, não, agora acho que agora vem. Poxa. E a voz, como está? A voz. Paciênciazinha, porque a coitada da Wanda aqui é difícil. Tem que achar a minha pasta. Mas é assim mesmo, doutora Wanda. Ela não quer abrir. 3 meninos aí, né, já com 30 anos de magistratura trabalhista. Pois é, já pensou? Debutantes. Debutantes. Em dobro. Quando eu conseguir abrir, né? Sem problema não, doutora Wanda. Eles têm 30 anos de magistratura, é isso? Fora o período que trabalharam como servidores. Como servidor e doutor Pedro como advogado. Doutor Pedro como advogado. Parabéns. Que maravilha. Eu já tenho quase 30 também, eu, Anne e Laerte. Verdade. 93, né? Acho que é De magistratura. 28 e alguma coisa, senhora e doutora. Eu também. O tempo voa, meu Deus. A gente tomou posse em março de 93, Eliane. 93, exatamente. Eu acho que nessa posse das senhoras tem também outros nomes. Acho que foi uma safra grande aqui. Foram 18. Uns tomaram posse em março, outros tomaram posse no segundo semestre. Em março só foram 8. Foi instalação do tribunal. Em dezembro fomos 5. Em dezembro de 93, fomos 5, o segundo concurso. Do segundo concurso. Doutor Rafael Gazanel também estava conosco. Localizado, doutora Wanda? Chegamos. Pronto, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente do TRT da 19ª Região de Alagoas, desembargador Marcelo Vieira, excelentíssimo senhor chefe do Ministério Público, procurador doutor Rafael Gazanel, excelentíssima senhora presidente da Matra 19, doutora juíza Carolina Bertrand,
Excelentíssimos senhores advogados, que saúdem em nome dos doutores Nivaldo Barbosa Júnior e Fernando Paiva, familiares dos homenageados, servidores nos quais eu homenageio em nome da GISA, a Dalgisa Paraíso, senhores e senhoras. Nesta manhã de quarta-feira, 21 de julho de 2021, sinto-me privilegiada, com o coração em festa, pelo desígnio de homenagear os colegas de bancada desta Corte Regional pelos 30 anos de magistratura. E lanço a pergunta: teria como distinguir qual dos três tem maiores expertises e virtudes que possam superar um ao outro? Digo logo que não, pois todos são seres humanos da mesma engrenagem chamada Justiça do Trabalho. É certo que são 3 desembargadores que nasceram em estados distintos do nosso Brasil, Paraíba, Bahia e Pernambuco, que cedo se entusiasmaram pela magistratura trabalhista e, ao se submeterem a concursos públicos e galgarem aprovações nos certames, foram inicialmente empossados no cargo de juiz substituto do trabalho no TRT da 6ª Região em Pernambuco, nos certames de 1989, é o caso do doutor Catão, e 1991, doutor Pedro Inácio e doutor João Leite. Em 1992, foi instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nossa corte. E os 3 homenageados foram transferidos a pedido para Alagoas, para aqui exercerem o mistério de magistrados, o que tem feito com maestria, zelo e dedicação. Neste momento, entendo ser da máxima importância destacar sucintamente o currículo de cada um. Iniciemos, então, pelo doutor Catão. É natural de Pirituba, Paraíba, o desembargador Antônio Adroaldo Alcoforado Catão, formado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Como ditos linhas anteriores, iniciou na magistratura em 1989, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, como juiz substituto, vindo a ser transferido para Alagoas em 1992. Doutor Catão está com mais de 32 anos de magistratura, apenas porque foi servidor público, como já lembrado anteriormente, em relevantes carreiras simples, humildes, como todos nós que gostamos dessa justiça, abraçamos a justiça do trabalho e a justiça como um todo, desde o início das nossas vidas. Presidiu, portanto, lá, ainda que em exercício, as JCJs de Pesqueira, Goiânia, Nazaré da Mata, Limoeiro, Paulista, Escada, Salgueiro, Jaboatão e diversas varas, diversas juntas de conciliação e julgamento na capital pernambucana. Por opção, já lembrada, veio para as Alagoas, vindo a presidir em exercício as JCJs de Arapiraca, União dos Palmares, Penedo, São Miguel dos Campos, e na capital, a 1ª, 2ª e 3ª juntas de conciliação e julgamento de Maceió. Em 1992, pelo critério de merecimento, foi promovida a juiz do trabalho, presidente da JCJ, da 6ª Vara do Trabalho de Maceió, desde 1994. Atualmente exerce o cargo de desembargador desta corte, onde compõe a 1ª turma de julgamento. Exerceu a função de desembargador-ouvidor no biênio de 2015 e 2017. Preside ainda a Comissão de Segurança do Tribunal e a Comissão de Revisão do Regimento Interno. Doutor Catão, como só ia acontecer com todos os magistrados,
exerce o saber para ensinar. E foi assim que ele foi professor titular de Direito do Trabalho, Prática Forense e Trabalhista, Direito Processual do Trabalho, do SESMAC, de 92 a 95. Ministrou o curso de Direito do Trabalho, preparatório para magistratura trabalhista na EMATRA, Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho da 19ª Região, em 1999. Ministrou o curso de Direito Processual do Trabalho, preparatório para a carreira jurídica, no Birô Jurídico de Maceió, nos 2 últimos anos. Ministrou os cursos de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, preparatório para a carreira jurídica, na Escola Superior da Ordem dos Advogados do Brasil, nos anos de 97, 98 e 99. Ministrou o curso preparatório para exame da OAB, no Birô Jurídico Maceió, no ano de 2000 e 2001. Ministrou cursos de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, preparatórios para a carreira jurídica, na Escola Superior da UMAGES, Associação dos Magistrados do Estado de Alagoas, em 97 e 98. Como se vê, ele, professor de Direito do Trabalho também, nos cursos de pós-graduação de especialização em Direito Público, na Fundação da Escola Superior do Ministério Público de Alagoas, realizada em convênio com o SEJU, SESMAC, em 1998, 99 e 2000. Professor de Legislação do Trabalho no curso de especialização em Segurança e Medicina do Trabalho, ministrado na Escola da Sociedade Médica de Alagoas, em 98, 99 e 2000. Professor de Direito do Trabalho no curso de especialização em Direito Empresarial, em convênio com a UFB, Universidade Federal da Paraíba, e ministrado pelo Controle e Consultoria em 1997 a 1998. O doutor Catão ministrou tantos cursos e participou de tantos congressos ativamente, congressos jurídicos, diga-se de passagem, escreveu artigos, participou de revistas jurídicas, que são tantos que eu vou me permitir a não enumerá-los para ser realmente um pouquinho mais sucinta, mas é um cabedel aqui. É desembargador decano deste regional, com mais de 32 anos na magistratura. O que tem nos ensinado o desembargador Catão? Pergunto eu. Encontrei na Bíblia um versículo que diz: o discípulo jamais será superior ao seu mestre, mas se bem ensinado, será igual a ele. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Este versículo realmente demonstra quem é o doutor Catão. Desembargador competentíssimo, responsável, magistrado por vocação, sempre nos ensina que no processo está a vida, a esperança, a honra das partes, onde devemos nos dedicar com tamanho empenho, como se fosse o primeiro e único. Com notável saber jurídico, leciona-nos que o juiz é escravo da lei. Pontes de Miranda. O juiz é escravo da lei, entre aspas, que é de Pontes de Miranda. No que devemos apreciar os autos com imparcialidade, reconhecendo que o ordenamento jurídico é a bússola a ser seguida para desvendar a prestação jurisdicional justa, célere e efetiva. A vida e a conduta do doutor Catão nos doutrina, sem entoar a sua voz, naquela maneira mansa dele. O seu caminhar grita que no transcurso da vida sempre há uma ponte da simplicidade, serenidade, amor e respeito ao próximo. Esse é o nosso doutor Catão. Doutor Pedro Inácio, vou ler, então, aqui o currículo, minimamente currículo, né, doutor Pedro, que foi bem sucinto, está bem sucinto mesmo. É desembargador natural de Itarantim, Bahia, completou 30 anos de magistratura em 9 de julho.
Tomou posse em 1991 no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Em 1992, veio para Maceió presidir as varas do trabalho de União dos Palmares, a 2ª vara da capital e a 5ª vara da capital, em 1995, 1998. Em 1993, tornou-se juiz titular por merecimento. Foi empossado desembargador em junho de 1998. Presidiu o TRT da 19ª Região pela primeira vez no biênio de 2004-2006. Presidiu o TRT da 19ª Região novamente no biênio de 2014-2016. E presidiu pela 3ª vez o TRT da 19ª Região por recondução ao cargo para o biênio de 2016-2018. Foi vice-presidente nos biênios de 2002-2004, 2010-2012, e exerceu a função de corregedor nos biênios 2004-2006, 2014 e 2016. Já presidiu a Associação dos Juízes do Trabalho da 19ª Região, a Matra 19. Integrou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, historicamente na primeira composição e na primeira vez que ele presidiu essa corte, no referido conselho. Tomou posse lá em 15/6/2005. Professor de Direito Processual do Trabalho do Centro de Estudos Superior de Maceió, SESMAC. Além disso, é membro do Instituto de Direito Social Cesariano Júnior, na seção brasileira. Eu não sei e confesso, e acredito que seja francês que está escrito aqui. Acredito que esteja escrito Sociedade Internacional de Direito e da Seguridade Social. Essa é a minha leitura. Posso não estar plenamente traduzida. Some-se a tudo isso a cultura jurídica e literária que permeiam a alma desse culto desembargador. Aliás, recentemente, nos presenteou com uma participação em mesa jurídica e literária em que expôs seu ponto de vista sobre o direito nas obras de Graciliano Ramos, o nosso bom autor, o nosso ótimo autor alagoano, que nos distingue mundo afora. O desembargador Pedro Inácio, sob a nossa visão, é um magistrado de notável saber jurídico, sensato e objetivo, admirador da ética e do bom direito. Ao longo da sua carreira, tem sido um exemplo como ser humano e magistrado, quando das resoluções das demandas trabalhistas, tratando com o devido respeito partes e advogados. Sucintamente, é o que digo a respeito do nosso querido doutor Pedro Inácio. O desembargador João Leite, passo agora, então, ao currículo do nosso desembargador João Leite Arruda Alencar. Doutor João Leite é natural de Recife, Pernambuco. Tem a formação superior no curso de bacharel em Administração de Empresas, que fez na Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, FESP, bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e observei que fez ambos os cursos superiores de 1982 a 1986. É mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, concluído em 2002. Exerceu o cargo de juiz substituto do Tribunal Regional na 6ª Região por várias JCJs. Em 1991, tomou posse no cargo de juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional da 6ª Região, após aprovação em certame público. Mediante transferência a pedido, veio para o TRT da 19ª Região, no cargo de juiz do trabalho, presidente da JCJ de Penedo.
Presidiu também a JCJ de São Luís do Quintude, a terceira e quinta JCJ de Maceió, até 1998. Foi diretor da Escola da Magistratura Trabalhista, da 19ª Região, no período de 1995 a 1999. Em abril de 2002, foi promovido por antiguidade ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Foi desembargador vice-presidente do Tribunal Regional da 19ª Região, no biênio de 2005-2006. É professor assistente da Universidade Federal de Alagoas, na disciplina de Direito do Trabalho, através de concurso público, em 2004, quando galgou o primeiro e primeiríssimo lugar. Presidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no biênio de 2006-2008. Foi vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos biênios de 2012, 2014, 2020 e 2022. Foi diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no biênio 2015-2016. Replicando aqui, atualmente é o vice-presidente e corregedor do TRT da 19ª Região para o biênio de 2000 a 2022. Portanto, aqui cabe também perguntar, o que dizer do Dr. João Leite? Primeiro, que finalmente descobri de onde vem tamanha fidalguia, a ponto de chamar a atenção do ministro Dall'Azen, do COLEM do TST, quando aqui esteve em correição, e durante a sessão pública, disse o senhor ministro, abro aspas, o desembargador João Leite é um diplomata. Também pudera. Chegou nas Alagoas pela rota do imperador, Dom Pedro II, que começou conhecendo o Brasil pela cidade mais linda das Alagoas, que é Penedo, há 150 anos atrás. O imperador se encantou tanto com Penedo que chegou a expressar que ali deveria ser a capital da província. Pois bem, ali ele integrou, foi empossado na JCJ de Penedo, sendo sua primeira lotação como magistrado trabalhista nesse estado. Em verdade, brincadeiras à parte, só a convivência constante nos permite conhecer um pouco mais de cada um enquanto colegas de trabalho. O desembargador João Leite deve ter no sangue a veia da diplomacia, posto que está sempre disposto a ouvir e ponderar, conciliar, harmonizar. Tanto é verdade que tem se destacado a cada dia mais no trato com o direito coletivo, especialmente nos que dizem respeito ao direito de greve, que em meio ao momento ímpar pelo qual passam trabalhadores e empresários, a conciliação se torna mais efetiva, mas não menos trabalhosa e difícil. Esse é o Dr. João Leite, ou quase, que tem muito mais. Procurei ouvir os servidores dos gabinetes dos homenageados e, com grata satisfação, ouvi se expressarem com gratidão pelos conhecimentos que agregam ao estarem ao lado de desembargadores profundamente conhecedores do direito. E também pela alegria de conviverem com os senhores homenageados. Finalmente, expresso orgulhosamente os parabéns aos homenageados, Dr. Antônio Alcoforado Catão, Dr. Antônio Alcoforado Catão, Dr. Pedro Inácio da Silva, Dr. João Leite Arruda Alencar, que completaram mais de 30 anos de magistratura. Parabéns também ao nosso presidente, Dr. Marcelo Vieira, que, não obstante a Covid-19, abre espaço para um momento tão simbólico na vida dos desembargadores,
os quais, por mais de 30 anos de magistratura, têm prestado relevante serviço jurídico ao jurisdicionado trabalhista desse Estado. Muito obrigado de coração ao doutor presidente, que me deu esta honra, e a Deus por me permitir homenagear 3 dos nossos colegas que realmente nos faz crescer dia a dia. Muito obrigada. Dando prosseguimento também, abro a palavra, faculto a palavra aos demais desembargadores, não os homenageados que, por enquanto, estão com a palavra caçada. Algum deles quer fazer uso da palavra? Doutor Rafael Gazaneiro, gostaria de fazer uso da palavra? Está com o microfone desativado, doutor Rafael. É, verdade. Desculpe. Gostaria sim, doutor Marcelo. Uma palavra, doutor Rafael, por gentileza, em nome do Ministério Público do Trabalho. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas não poderia, obviamente, deixar de me manifestar num momento tão singular, tão especial, né? São 3 desembargadores que eu tenho o maior apreço, a maior admiração. E fico tranquilo, porque estou dizendo isso de coração, né? Não é missa de corpo presente. Doutor João Leite, doutor Antônio Catão, doutor Predinácio, são pessoas muito queridas, né? Não é só por mim, né? São pessoas queridas por toda a comunidade jurídica, né? Isso. São pessoas que são admiradas, né? Admiradas por todos os jurisdicionados, né? Por todos os advogados, pelos estudantes, né? Todos 3 são foram ou são professores, né? Então, são pessoas que eu fico muito tranquilo, muito à vontade para falar, porque estou falando de coração. Estou falando, não estou fazendo missa de corpo presente, não estou cumprindo uma formalidade, né? E estou sendo muito sincero e acredito e tenho certeza que esse é o pensamento de todos aqueles que integram o Ministério Público, né? Membros e servidores. E é isso, né? Porque eu gostaria de destacar, né, nesses 30 anos, né, a dedicação, né? A dedicação. E quando a gente rememora isso lá atrás, é que a homenagem fica mais necessária, né? Porque a gente tem que se lembrar que o seu trabalho aqui em Alagoas, né, começa aí na virada ali dos 80 para os 90, então as condições materiais, né, de desenvolvimento da atividade eram muito precárias, então foi um esforço muito grande, né, desses 3 desembargadores, né, que desbravaram, né, a Justiça do Trabalho aqui em Alagoas, lá, desde sempre. Então, as próprias mudanças, né, que ocorreram nesse período dentro da nossa realidade, quando a gente se lembra que a quantidade de trabalhadores informais, né, sobretudo na cultura da cana-de-açúcar, do fumo, lá nos 80, nos 90, né, então a gente verifica que ocorreram avanços, e eu não tenho dúvida que o trabalho teve um peso, né, nessas alterações observadas, e em especial os 3 juízes, os 3 desembargadores homenageados. Então, é isso, né? Eu acho até que a história da Justiça do Trabalho em Alagoas, né, de certa forma, se confunde com a história dos 3 homenageados, né? Doutor João, doutor Antônio Catão, doutor Predinácio. Então, me sinto muito feliz, muito contente e muito tranquilo em transmitir o que eu estou sentindo e como eu já disse, né, tenho certeza que esse também é o sentimento dos estudantes, dos magistrados, dos demais magistrados, dos advogados, dos estudantes. E é isso.
não adianta a gente ficar repetindo ressaltando o senso de justiça, o equilíbrio, né? Porque em relação a esses 3 magistrados, isso são qualidades, são atributos que são no nosso poder. Por fim, né? Gostaria de destacar uma última característica, né? Principalmente levando em consideração o momento histórico que nós vivemos, né? O senso de humanidade dos 3, né? Um momento desses, né? Um momento histórico, né, que nós estamos vivenciando, né? Um momento de uma doença avassaladora, né? Que já retirou, já dizimou, né? Quase 550 mil brasileiros, isso sem falar no resto do mundo. Então, precisamos de pessoas que olhem o mundo com humanidade, né? Com humanidade. Então, essa também é uma característica que gostaria de destacar, né? Nas pessoas, né? Do Dr. João Leite, do Dr. Catão e do Dr. Pedro Inácio. Então, é isso. Muito obrigado pelo espaço e, mais uma vez, minhas homenagens aos homenageados. Muito obrigado, doutor Marcelo. Ouviremos agora a presidente da AMATA 19, juíza Carolina. Está com o áudio desativado, doutora Carolina. Obrigada, presidente. Às vezes eu ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Fernando Pessoa. Excelentíssimo senhor desembargador, doutor Marcelo Vieira, a quem peço vênia para saudar todos os demais desembargadores e desembargadoras do nosso tribunal. Doutor Rafael Gazaneu, como representante do Ministério Público do Trabalho, nossa saudação. Ao doutor Nivaldo Barbosa, peço vênia para saudar todos os membros da OAB. Doutora Dalgisa Jatobá, peço licença para saudar todos os servidores e servidoras do nosso regional. A todos os seguidores do Tribunal das Redes Sociais, senhoras e senhores, muito bom dia. A AMATRA não poderia se furtar de tecer breves palavras nesse momento de gáudio. Encontrando-me aqui na condição de uma presidente servidora, com a honrosa missão de representar nossos colegas magistrados e magistradas do TRT-19, tenho a valorosa oportunidade de reconhecer, agradecer e parabenizar nossos desembargadores Antônio Alcoforado Catão, Pedro Inácio da Silva e João Leite de Arruda Alencar, por essa brilhante caminhada ao longo de 3 décadas. Eu não falei 3 dias nem 3 meses, falei 3 décadas junto ao nosso regional. Em verdade, Vossas Excelências, eu não sei se perceberam que ainda muitos jovens tomaram posse em suas carreiras em pleno inverno nordestino. E agora, 30 ou 32 anos depois de assumirem como magistrados, a própria natureza nos brinda com uma temperatura bastante amena em Alagoas, que podemos sentir na mesma brisa suave que encantou e inspirou o poeta Fernando Pessoa. E que hoje venha também vos lembrar de que valeu a pena nascer, valeu a pena passar no concurso da magistratura,
valeu a pena escrever a história com o fruto do vosso trabalho. E que, assim como o fruto do inverno é a primavera, tenho certeza que vossas excelências também engendraram muitas flores nos caminhos por onde passaram. Sabemos, por experiência própria, que vossas excelências plantaram uma semente fértil ao longo dessas bodas que celebram 30 anos nesse casamento com a magistratura, que são as bodas de pérola. E isso vem frutificando cada vez mais em nossa sociedade, através do exemplo que prestam à nossa justiça, com esse comportamento comprometido, com essa vossa retidão de caráter, com a dedicação, com o humanismo, com a integridade tão peculiar às vossas condutas. Todos nós que conhecemos vossa atuação profissional, sabemos que vossas excelências, vocês três, dignificam a nossa categoria porque estão sempre empenhados em servir a justiça, em pacificar os conflitos, equilibrando a balança entre o capital e o trabalho, se empenham em mediar dissídios coletivos de forma transparente e sensata. Tudo isso e muito mais, estando permanentemente presente em vossas pautas. Sabemos nós que se manter competente e coerente ao longo de uma tão longeva carreira de magistratura não é tarefa das mais fáceis. Afinal, ser magistrado é assumir um verdadeiro sacerdócio que exige, além de estudo constante, renúncias frequentes, poder de decisão instantâneo, muito mais desafios. Mas nisso, vossas excelências são mestres grandiosos. A riqueza de vossos currículos, como nossa excelentíssima desembargadora Wanda Lustosa tão brilhantemente descreveu, já nos mostra que a competência e o comprometimento de todos os senhores têm sido mostrados nas atividades não apenas judicantes, mas também no magistério, na gestão administrativa, e tudo isso seguido de tratamento cortês, de posições sólidas, e mais ainda, mantendo as portas dos vossos gabinetes abertas para atender os advogados, servidores, as partes que buscam o poder judiciário. E essas vossas posturas só têm a honrar a nossa própria Constituição, que nos traz a necessidade do acesso aos órgãos da justiça como uma atividade frequente. E isso porque, desta forma, conseguem fazer com que se torne cada vez mais legítimo o nosso Estado democrático de direito. Já concluindo, apenas temos a desejar-lhes longos anos de vida, com muita saúde,
bom ânimo e permanente esperança de que dias melhores virão, porque vossas excelências permanecerão no cultivo de grandes conquistas. Sabemos que o terreno está muito árido nesses últimos anos. Temos visto todos os dias o desprestígio dos direitos sociais que foram assim conquistados ao longo de décadas, com sangue, com suor, com lágrimas. Mas, ainda assim, tenho certeza que vossas excelências continuarão a fazer germinar a força da lei, sempre que necessário for. E para que o desânimo jamais bata às vossas portas, lembrem-se que nossa corte trabalhista, simbolicamente, também se equipara a um templo, o templo da justiça. E, por isso, lhes deixo com as palavras de Zé Ramalho, na música Cidadão, quando nos relembra que tá vendo ali aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pois é, pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o Pai me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. E que assim, seguindo neste nosso inverno ameno e de brisa suave, que nos relembra que vale a pena ter nascido, possam vossas excelências continuarem inspirados em vossas missões. Muito obrigada. Convido o presidente da OAB de Alagoas, doutor Nivaldo Barbosa, para fazer uso da palavra. Presidente, bom dia. Nossa, ficou difícil falar depois bom aí dia. Da doutora Carolina. Que mensagem maravilhosa, emocionante, e fechou com chave de ouro aí, com essa belíssima canção que nos desperta para a nossa missão maior, né? Nós não somos nada, efetivamente. Vale muito mais a amizade, o respeito, o amor ao próximo do que o cargo que nós carregamos. Mas, exatamente por isso, eu gostaria de pedir licença para citar a todos aqui, porque, na verdade, eu gostaria de estar perto de vocês, de sentir o calor de vocês, de sentir a alegria desse momento fantástico, né? De sentir a esperança, a luta. Então, eu quero começar cumprimentando o meu querido amigo desembargador Marcelo Vieira, presidente do TRT 19. Quero cumprimentar o desembargador Pedro Inácio, a desembargadora Ana Inojosa, o desembargador Antônio Catão, a doutora Eliane Arocha, a doutora Wanda, com essa sempre alegria, né, que nos brinda com seus sorrisos, o doutor Laerte Souza. Quero cumprimentar a doutora Carolina. Em seu nome, eu gostaria de estender o abraço a toda a magistratura trabalhista desse Estado e do país, por que não dizê-lo. Cumprimentar o doutor Rafael Gazaneu e, na sua pessoa, também estender o meu forte abraço a todos os que fazem a Procuradoria do Trabalho. Cumprimentar a advocacia na pessoa do meu irmão, Fernando Paiva, torcedor do CRB, mas que de vez em quando usa azul, como ele mesmo disse há pouco, nosso conselheiro federal. Cumprimentar todos os colaboradores na pessoa da Dalgisa,
paraíso, enfim, todos os estagiários, sintam-se todos abraçados, porque efetivamente é o que eu gostaria de estar fazendo nesse momento. Né? De fato, é uma honra sem tamanho poder estar aqui participando dessa cerimônia, né? Dessa moção de congratulação a esses gigantes que fazem a justiça do trabalho, que desbravaram a justiça do trabalho, como bem colocou o doutor Rafael Gazaneu. Eu trago aqui o abraço, não somente meu, da nossa diretoria, da gestão, da advocacia, da ordem, mas, na verdade, eu trago o abraço de mais de 18 mil advogados. Né? Alguns até já partiram, mas eu trago também o abraço deles, porque, de alguma forma, vocês marcaram a vida deles. A história de doutor Antônio Catão, doutor Pedro Inácio e doutor João Leite não é uma história somente da justiça do trabalho. É uma história que já faz parte dos enredos alagoanos. 30 anos de muita luta, vocês devem ter visto os filhos nascerem, crescerem, com todos os sacrifícios, com todas as viagens, se dividindo entre o trabalho e a família. Devem ter visto os netos surgirem também. E, às vezes, a gente não percebe, né? A gente se afoga nessa correria e não percebe a magia de tudo isso. Né? Do quanto vocês nos permitiram, de quanto vocês permitiram para a sociedade alagoana, de quanto vocês permitiram para a advocacia. Carregamos todos nós uma das missões mais nobres da humanidade. Nós, advogados, magistrados, procuradores, defensores, carregamos a missão de distribuir justiça, ou ao menos de tentar distribuir justiça, né? Mesmo quando a realidade tenta impor um retrocesso. A roda da história parece que, nesse momento, tenta girar para trás. E é preciso que a gente compreenda que a força da justiça não está nas armas, né? Não está nas redes sociais. A força da justiça está no direito. E é por isso, doutor Marcelo, que nós precisamos de cada vez mais missionários exemplares, como o doutor Antônio Catão, né? Como o doutor Pedro Inácio, como o doutor João Leite. Que se multipliquem esses missionários. Até porque é preciso resgatar as tradições. É preciso resgatar o respeito. Nós estamos perdendo isso. As gerações que estão chegando não estão percebendo o quanto isso é importante. É preciso, então, resistir. Eu gostaria de, como eu disse, se não fosse a pandemia, de tê-los visitado mais, de ter nos aproximado mais, de termos construído mais juntos. Eu acredito cada vez mais que o diálogo é a melhor ferramenta para as soluções sustentáveis, né? Mas a pandemia não nos permitiu. Mas, inevitavelmente, eu preciso dizer aqui do orgulho que nós temos desses 3 desembargadores, né? O quanto eles nos permitiram. Então, sigam honrando a justiça do trabalho, sigam honrando o direito. E, sobretudo, senhores, eu lhes peço, sigam construindo a geração do futuro. Isso é muito importante e necessário. Mais uma vez, um grande abraço, muita saúde e fiquem com Deus. Certo? Marcelo. Pois não, doutor Fernando. Bem breve, eu não poderia, talvez eu seja o advogado aqui há mais tempo, devido à ausência do doutor Carmil, que hoje já é uma pessoa mais tranquila, digamos assim, vive muito em francês, mas que mais convivo aqui com esse tribunal, nas sessões das turmas do pleno, e sou testemunha ocular do fato da criação dessa corte lá em 29 de junho de 1993, e quando tive a honra de poder participar da 5ª Vara do Trabalho, então 5ª Junta de Conciliação e 2ª Junta de Conciliação, trabalhando primeiramente com o doutor Orlando Jacques e depois com o doutor Pedro Inácio, e convivendo cotidianamente com o doutor Catão e o doutor João Leite, um na 6ª Junta e outro na 3ª Junta de Conciliação e Julgamento naquela ocasião. Eu vou ser bem breve, porque os discursos são lindos e o momento é ímpar. A homenagem a doutor Catão, doutor Pedro e doutor João Leite retratam o que essa corte representa
para o Estado, para a nossa advocacia, para os servidores, para os jurisdicionados. É uma corte exemplar, que faz uma justiça diferenciada, digna, honrada e séria nesse Estado, que serve de espelho e farol para outras, que, ao longo desses quase 30 anos de criação desse tribunal, assim representou e representará pelas pessoas que acompanham o exemplo dessa homenagem que está sendo feita hoje. E, para concluir, eu cito aqui um poema do gaúcho Mário Quintana, chamado 666. Embora estes 30 anos do Tocatão, com um pouquinho mais de tempo, representam 10.950 dias. Mas diz o poeta: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram-se 60 anos. Aqui, 30 anos, faça uma correção. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. E assim eu digo a vossas excelências, sigam sempre em frente, quanto tempo seja necessário para continuar a ser como as pessoas que são dignas, justas, abertas, simples e humildes. E eu vejo isso não só em vossas excelências nesse momento ímpar de homenagem pelos 30 anos de magistratura, mas a todos que compõem essa corte, porque as portas dos gabinetes são sempre abertas, a umidade campeia, e nós que somos jurisdicionados, ou seja, eu diria até uma expressão mais fraterna, somos acolhidos pelo sentimento de justiça que é exteriorizado no dia a dia pelo esse tribunal. Sentimos muito orgulho de poder participar desse momento de homenagem aos 30 anos da magistratura desses 3 decanos. Quiçá, daqui mais à frente, algumas outras comemorações virão, os 30 anos do tribunal e outros 30 anos de outros decanos que se aproximam sempre. Parabéns, e hoje o presente é nosso, que estamos aqui homenageando a vocês. Muito obrigado, presidente. Parabéns, doutor Catão, parabéns, doutor João, parabéns, doutor Pedro. Muito obrigado. Enquanto os discursos eram feitos, o tribunal já providenciou as moções que, por conta da pandemia e do trabalho telepresencial, serão recebidos em casa pelos desembargadores. Ouviremos agora a leitura das moções feita pela senhora secretária. Moção de congratulação. O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região tem a honra de homenagear o desembargador Antônio Adroaldo Alcoforado Catão, por sua trajetória de mais de 30 anos na magistratura do trabalho, desempenhada com comprometimento, competência e retidão, norteada sempre pelos sublimes ideais da efetiva razão, da melhor justiça e do justo direito. Moção de congratulação. O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região tem a honra de homenagear o desembargador Pedro Inácio da Silva por sua trajetória de mais de 30 anos na magistratura do trabalho, desempenhada com comprometimento, competência e retidão, norteada sempre pelos sublimes ideais da efetiva razão, da melhor justiça e do justo direito. Moção de congratulação. O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região tem a honra de homenagear o desembargador João Leite de Arruda Alencar por sua trajetória de mais de 30 anos na magistratura do trabalho, desempenhada com comprometimento, competência e retidão, norteada sempre pelos sublimes ideais da efetiva razão, da melhor justiça e do justo direito.
Deu para identificar aí quem era quem, né? Nas fotos. Doutor Catão com a barba aí de revolucionário, doutor João Leite com o mesmo rosto e o baiano com um terno de linho branco. Disseram que o sapato também era branco e era uma sexta-feira, mas não é verdade. Verdade, doutor Marcelo. Tirei foto. E os senhores vão receber dos senhores desembargadores em casa um quadro desse com moldura. Deve ter recebido, já está chegando lá. Obrigado. Agora, ouviremos agora os homenageados pela ordem. Doutor Antônio Catão. Em primeiro lugar, eu queria dizer da minha grande alegria de receber, assim, de sopetão, de surpresa, essa homenagem, que é o que nos alimenta, né? Não posso negar, doutor Marcelo, que essa homenagem, com certeza, do tribunal, mas capitaneada por Vossa Excelência, como gestor maior de nossa corte, ela vem oxigenar os nossos sentimentos. Dizer também que a grande maioria, pelo menos em relação ao meu nome, de toda essa farta gama de elogios produzidos, com certeza decorreram do caráter altruísta de todos os interlocutores que usaram da palavra. Sei também do valoroso esforço que nós tentamos fazer diuturnamente. E eu uso muito essa expressão quando estou na sessão de julgamento. Digo que nosso papel é, pelo menos, tentar fazer justiça. Porque, efetivamente, justiça plena somente é de Deus. E não posso me alongar até pelo aspecto do caráter emotivo em que a gente se encontra, mas eu quero dizer que muitas coincidências boas ocorrem nas nossas vidas. Todos sabem, ou quase todos também devem dizer assim, nós temos dois grandes bens nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a nossa família, e, em segundo lugar, em segundo plano, o nosso trabalho, que é o que alenta o mínimo de dignidade que nós podemos dar às nossas famílias. E queria, então, doutor Marcelo, Vossa Excelência, que com certeza, talvez, pelo fato de ter uma maior intimidade familiar conosco, quero declarar, pedir licença à corte, para dizer, coincidentemente, também fazer uma declaração de amor. Porque, coincidentemente, na semana em que Vossas Excelências produzem essa homenagem à minha pessoa, coincidentemente, eu e a minha eterna namorada estamos comemorando bodas de carbonato. E eu fui ao Google também, porque não sabia, e descobri que carbonato, essas bodas recebem esse nome, exatamente por corresponder a um material que é muito resistente pela própria natureza. E foi isso que foi tratado nos belíssimos discursos de Vossas Excelências que me antecederam. Resistência, não só nossa, não só de nós três juízes, mas resistência de toda a magistratura e destaco, em especial, dos advogados. Porque, se não é a ação dos advogados, nosso trabalho não poderia coexistir. E, em relação a essa particularidade, não é? Em relação à minha família, eu quero declarar que, efetivamente, se eu conquistei, já na esfera do ambiente de trabalho, um espaço de muita felicidade, eu diria que no espaço da minha família, em relação especialmente à minha intimidade com a minha esposa, eu consegui conquistar o que eu chamo de felicidade absoluta, felicidade plena. Por isso que, até aproveitar agora esse espaço para dizer que não tive tempo de pedir licença à corte para que ela tomasse assento junto a mim na hora e no momento que a doutora Wanda expunha as suas homenagens, mas quero declarar novamente que eu me considero um homem
realizado plenamente por esses dois aspectos. Por ter no meu coração a justiça do trabalho e no meu coração e na minha alma a minha eterna namorada, Miriam. Pela ordem, desembargador Pedro Inácio. O microfone está sem o áudio. Senhor presidente, colegas, quero inicialmente agradecer esta surpresa e esta homenagem. Iniciativa do Dr. Marcelo, desembargador Marcelo, todos sabem que é um homem festivo, mas que essa pandemia nos impede de que um momento como esse fosse, que eu sei que seria bem maior, mas é da natureza de Sua Excelência. Então, quero agradecer as generosas palavras aí da doutora Wanda, né, doutor Rafael, esses dois, porque podemos assim considerar, assim como todos os membros da Corte, somos todos contemporâneos da trajetória deste tribunal, com diferença de alguns anos. O doutor Rafael, para quem não sabe, foi aprovado no primeiro concurso e tomou posse como juiz, mas logo em seguida migrou para o Ministério Público, né, onde tem uma trajetória de grande atuação. Vou usar a palavra sucesso, não, porque nós não trabalhamos nessa dimensão, né, é um trabalho. Agradecer aí a palavra do doutor Nivaldo, esse grande presidente, jovem presidente da Ordem dos Advogados, doutor Fernando Paiva, com quem naveguei, para usar aí a expressão de Vinícius, né, em largo tempo na Quinta Vara, aqui de Maceió, servidores e aos do meu gabinete, que se estão nos ouvindo ou não, eu homenageio aqui na pessoa da doutora Dalgisa, que também é uma servidora que está aqui desde o início desse tribunal. Então, minhas palavras são somente essas de agradecimento, ou essa citação do doutor Fernando, do poema de Mário Quintana, 666, O Tempo, é muito expressiva, né? Quando se vê, já se passaram 30 anos. Ele fala 50, mas aqui, né, parodiando, quando se vê, já se passaram 30 anos, né, e nós não percebemos. Né? O tempo não para na curva e nem espera ninguém. Então, mas eu só tenho a agradecer a todos, à advocacia, aos servidores, ao tribunal. É uma trajetória que passou rápido, mas de muito prazer. E agora que ouvindo, né, isso foi me assim, rememorando, como num flash, a nossa trajetória aqui no tribunal, como se a deusa Mnemosyne, a deusa da memória, recuperasse nomes, né, pessoas, paisagens, doutor João, de Recife, daquelas cidades como Carpina, Paulista, né, 8ª Vara do Trabalho de Recife, onde comecei substituindo o grande magistrado, doutor Hinaldo, né? Então, é um momento de muita emoção e reflexão do nosso papel, como disse o doutor Rafael, e da nossa trajetória enquanto a nossa própria vida e o que devemos fazer com ela. Eu acho que um momento como esse vale a pena aqui, na minha perspectiva, de renovar o juramento que fiz lá, perante o doutor Clóvis Correia, de respeito à Constituição e às leis da República. Acho que a justiça será sempre um espaço de resistência democrática, né? E o direito de respeito à Constituição e às pessoas, né? O direito como um espaço de prevalência dos direitos fundamentais dos seres humanos, né? E que os juízes não devem temer os discursos econômicos, os discursos de ocasião, os discursos políticos, porque, afinal, os direitos fundamentais, não devemos nos esquecer, os direitos fundamentais e os juízes são trunfos
contra discursos das maiorias eventuais, que passarão, mas a justiça permanece e permanecerá. Pessoas que hoje pedem extinção de direitos das pessoas, da justiça, serão esquecidos pela história. Enquanto o direito não, o direito está aí. Quando vai ver lá no digesto Gaio dizendo que direito e justiça são a mesma coisa, porque, afinal, muita gente fala, mas o direito posto não combina com a justiça, porque é um equívoco muito grande. Vá ler o digesto para ver o que significa no latim o direito. Direito é o jus, porque não havia essa diferença entre direito e justiça. O ius é a justiça. Então, não há diferença entre direito e justiça. Então, antes de tudo, o juiz deve perseguir a justiça. Então, essas palavras de todos vocês me animam muito, a nós todos, com certeza, a continuar fazendo o nosso papel e esquecendo do tempo, porque, afinal, o tempo é a invenção dos calendários. Por isso que ele passa tão rápido. Então, pretendemos continuar a nossa trajetória aqui de alegrias e desafios na Justiça do Trabalho. Eu só tenho aqui nesse flash de memória de hoje, só vi alegrias. Não vi nada de tristeza, vi momentos de grandes dificuldades, mas nada de tristeza, só vi alegrias. E hoje, nesse momento com essa solenidade do Dr. Marcelo, acho que em alguma medida reflete isso quando a gente olha para trás nessa viagem, ou nessa trajetória como magistrado. Então, é isso. Agradecer a todos pela a convivência e esperando que continuemos a nossa luta. Nós, juízes, membros do Ministério Público e advogados, porque, afinal, a matéria com que trabalhamos é comum, é a perspectiva da justiça. É isso. Com a palavra agora, o desembargador João Leite. É uma missão difícil de falar depois dos colegas e com essa carga emotiva desse momento. Isso como disse o doutor Pedro, são muitas lembranças, reminiscências que vão chegando na nossa cabeça, né? E eu só tenho, assim, a fazer agradecimentos. Agradecimento, primeiro, a Deus por ter me dado essa oportunidade de participar deste trabalho. Desde quando nos bancos da faculdade ainda logrei aprovação do concurso como servidor, e ainda por ter, como servidor, trabalhado nas varas, né, ou quero juntas, né? Então, tendo um contato muito próximo com as pessoas, com a realidade, com os trabalhadores, com empregadores também, tentando conhecer a realidade deles, né? E isso foi muito importante para a minha formação também como magistrado. E, claro que a magistratura, na realidade, ela é uma eterna aprendizagem, mas a aprendizagem não só teórica de livros, de congressos, mas é uma aprendizagem também com os colegas, com os servidores, com os advogados, que vão sempre nos deixando alguma lição, alguma coisa que a gente vai aprendendo e acumulando na nossa experiência. Então, os magistrados que nós somos hoje, na realidade, é fruto de todos os que nos antecederam, né? E aí, como o doutor Pedro traz a lembrança de tantos colegas com quem nós convivemos nesses 30 anos, desde o nosso início lá, eu, no meu caso, como servidor, né, com tantos magistrados da 6ª Região, como também como magistrado aqui, quando chegando no tribunal, conhecendo os juízes. São tantos que a gente até não quer nem falar nomes, porque ficaria chato. Mas eu quero lembrar assim, de 3 que eu acho que me deram muita referência e que hoje não estão mais na nossa vida terrena, como o caso do doutor Hinaldo, doutor Zé Abílio, doutora Grace Cavendish, colegas que eu aprendi muito, né? E temos outros colegas, claro, também, que foram tão importantes para que a gente pudesse chegar a algum nível de experiência hoje que possamos também contribuir para a formação de outros colegas, na verdade. E dentro dessa questão relacionada à atuação do magistrado, eu sempre gosto de um texto que eu acho muito interessante, do Carlos Maximiliano, que é trazido pelo Eros Grau num livro dele, um livro pequeno sobre interpretação, e eu acho que sintetiza muito aquilo que também o doutor Pedro falou, no que diz respeito ao exercício do direito como exercício do justo, né?
E o Maximiliano, nesse texto, ele faz uma comparação muito interessante entre o magistrado, o operador jurídico, como queira, também serve também para o advogado, para o procurador, para o trabalho e todos que atuam na seara judiciária. E ele faz uma comparação interessante entre o legislador e o juiz e entre o dramaturgo e o ator, né? Ou seja, o dramaturgo é aquele que escreve um texto teatral e que deve ser interpretado pelo ator. Da mesma forma que o legislador escreve um texto legal que deve ser interpretado pelo juiz. Aí, o que ele diz aqui, essa relação? Ele diz que entre o dramaturgo e o ator, o que acontece é que o ator deve estar sempre atento às palavras da peça e inspirar-se no seu conteúdo. Porém, se é verdadeiro artista, não se limita a uma produção pálida e servil do texto teatral. Dá vida ao papel, encarna de modo particular a personagem, imprime um traço pessoal à representação, empresta às cenas um certo colorido, variações de matiz quase imperceptíveis. De tudo faz ressaltar aos olhos dos espectadores maravilhados, belezas inesperadas, imprevistas. Esse é o papel do grande ator. E aí ele diz, assim também é o magistrado. E aí vou estender também para outras carreiras jurídicas. Não procede como insensível e frio aplicador mecânico de dispositivos, porém como órgão de aperfeiçoamento destes, intermediário entre a letra morta dos códigos e a vida real, apto a plasmar com a matéria-prima da lei uma obra de elegância moral e útil à sociedade. Não considere autômato, e sim hábito de adaptação dos textos às espécies ocorrentes, mediado esclarecido entre o direito individual e o social. É um texto belíssimo, e se, de alguma forma, em algum momento, eu conseguir chegar perto, né, daquilo que o Maximiliano entende do exercício da magistratura, eu só tenho a agradecer a todos os colegas, juízes, servidores e advogados que me deram toda essa aprendizagem necessária para que eu pudesse fazer alguma coisa perto disso aqui. Tá? Então, muito obrigado, agradeço a todos por toda essa homenagem, e que eu acho que agora deve ser mantida para todos os colegas também que chegarem a esse 30 anos, né, de magistratura. Mais uma vez, agradeço, doutor Marcelo, ao tribunal. Dando continuidade, também, mas muito perto mesmo do final dessa solenidade de homenagem, eu renovo aqui as saudações já feitas e queria também fazer aqui uma saudação especial aos juízes que já partiram. Foram citados aí o doutor Hinaldo, Zé Abílio, doutora Gleice, e a saudação minha especial é em nome do doutor Manuel Severo Neto, que eu tive o privilégio da amizade, e nós estamos tendo hoje o privilégio de estar sendo acompanhado pela senhora Ana Olímpio Severo. O meu último encontro, dona Ana, com o doutor Severo foi no sepultamento em Recife, acompanhado dos demais. E de forma viva foi quando eu estava como classista no tribunal. Ele morava aqui perto do tribunal, e 7h pouca da noite, doutor João, ele sobe-se, vim pagar um café para tu, vamos tomar um café aonde? Aí saímos para tomar um café, conversar sobre tudo menos processo. Então aqui eu faço também esse registro ao nosso doutor em Direito e Sabedoria Popular. E peço até desculpa por ter não ter citado, mas também foi um grande colega e aprendi muito. Sei disso da amizade de todos vocês. Eram muitas as situações em que nós conversávamos, discutíamos sobre direito, e ele até dizia, olha, vocês estão me ajudando na minha tese, doutorado, lembrava disso. Verdade. Uma grande figura, excepcional. E assim, não tomaria mais do que 2 ou 3 minutos, não, mas é com alegria que também venho saudar a esses 3 grandes exemplos da magistratura trabalhista, que há mais de 3 décadas tem se dedicado a distribuir justiça ao mundo do trabalho nesse nosso estado. E eu me sinto numa situação muito peculiar, porque eu conheci os senhores, acho, dos 4 lados do balcão, se comparamos com a mesa de bar. Conheci como advogado, conheci como juiz classista, de primeira e de segunda instância, fui da 3ª vara junto do doutor João Leite. Conheci e conheço agora como magistrado, nós estamos no mesmo colegiado, e conheci num momento muito delicado e muito sensível da minha vida, em que num dia em que possa falar um bocado, eu vou contar alguns detalhes. Conheci os senhores também como candidato, e tive a honra e a confiança de receber
o voto dos senhores, envolvido com palavras que eu não vou atiçar aqui a minha memória, não, as minhas emoções. Mas a distribuição de justiça, os senhores sabem que não é tarefa simples, envolve esforço, envolve estudo, envolve dedicação, envolve paciência, envolve bom senso, envolve equilíbrio. E essas são virtudes que o doutor Pedro, o doutor Catão e o doutor João Leite têm mostrado a todos que militam nesta casa ao longo de todos esses anos. Mais do que virtudes profissionais, tenho claro que são marcas de caráter desses seres humanos de alma nobre, que aprendi a admirar desde os tempos em que aqui atuei, como disse, como advogado, e com os quais depois tive o prazer de conviver quando de minha passagem por esta corte como juiz classista, de primeira e segunda instância, o que só fez crescer a minha admiração e o meu respeito. O tempo que foi tão bem falado aí, e a convivência transformaram colegas em amigos. E amigos que me são exemplos de profissionalismo, de lealdade e de honestidade. Essas minhas palavras, meus amigos, tenho certeza que traduzem o sentimento de tantos e tantos servidores, juízes e advogados que cruzaram seus caminhos. Gratidão, certamente, é o primeiro sentimento que este alagoano de Murici tem a expressar, em nome do povo alagoano, neste justo momento de homenagem ao baiano Pedro Inácio, ao pernambucano João Leite e ao paraibano apaixonado e assumido pela sua eterna namorada Miriam, que também nos brindou com a sua presença, meu deleto amigo Antônio Catão, por terem adotado Alagoas e este tribunal como suas casas e como destino de suas destacadas qualidades profissionais e humanas. Espero tê-los por perto por longo tempo nesta minha caminhada, agora também como magistrado, como colega e como amigo, porque o aprendizado é constante e enriquecedor. E eu tenho certeza que jamais sobre os senhores recairá aquela velha sentença de José Américo, que o mau magistrado é o pior dos homens. E nesses 30 anos de magistratura, doutor Catão, doutor Pedro Inácio e doutor João Leite, se tiver alguma mancha na toga dos senhores, se tiver alguma nódoa, com certeza será do suor. Pelos que já fizeram e pelo que fazem por Alagoas há tanto tempo, parabéns e obrigado. E agora voltaremos à sessão normal, dando continuidade, passo a palavra à secretária para fazer a chamada dos processos. E agradecer a participação de todos que estão aqui presentes, as palavras ditas.